fato, é uma relação impressionante de trabalho, de mudança e principalmente de resultado na economia brasileira. Gostaria, então, de saudar o presidente e cumprimentá-lo por mais esse período completado, mais um mês e mais um mês de muito trabalho e muita mudança. Gostaria apenas de nominar os ministros, o ministro Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil e secretário executivo do Conselho, né? Gostaria de nominar também os ministros, o Blairo Maggi, o Maurício Quintela, o Mendonça Filho, ali o Torquato Jardim, o Fernando Bezerra, o Luiz Nunes Ferreira e o Helder Barbalho. E com isso eu gostaria de registrar aqui a homenagem a essa equipe que está trabalhando também. O secretário executivo da Casa Civil, Daniel Sigmund, que está aqui na mesa, e a Patrícia Aldi, que é a secretária do Conselho. O presidente me pediu para aprofundar um pouquinho na questão da mudança que houve na economia brasileira. Eu gostaria de iniciar dizendo que estivemos na segunda e na terça a reunião do G20 em Buenos Aires, que são os 20 países mais relevantes do mundo, do qual o Brasil, evidentemente, faz parte. Foi uma reunião muito interessante, mas o que chamou mais a atenção a mim foi exatamente grande admiração e reconhecimento de muitos países, autoridades do mundo inteiro, em relação a essa recuperação da economia brasileira e tudo que está sendo feito no Brasil em tão pouco tempo. Quer dizer, isso é uma coisa que aquelas autoridades, aqueles analistas que estão olhando o Brasil mais de perto, estão olhando e analisando com muita profundidade exatamente o que está acontecendo no Brasil. E uma das coisas que eu mais ouvi é que o Brasil era, até 2 anos atrás, uma das fontes de preocupação. Quer dizer, o mundo se recuperando, mas com algumas possíveis fontes de instabilidade, de risco. E o Brasil era uma das fontes de risco, né? Enquanto que hoje o Brasil é um dos fatores de estabilidade nesse crescimento. Mudanças sólidas e, muito importantes, também citado como exemplo de um país que está fazendo as reformas estruturais, porque um dos temas da reunião era exatamente a sustentabilidade do crescimento e as reformas que cada país tem que fazer. Varia muito de país para país, mas todas as reformas que têm que ser feitas para garantir a sustentabilidade desse crescimento no futuro. E o Brasil foi citado também como um exemplo. O presidente relatou essa notícia aqui sobre a declaração do governo americano. Eu acho muito importante isso. Fico feliz com isso, presidente, porque ontem tivemos exatamente um diálogo sério, profundo, direto, franco, cordial, com o secretário de Tesouro americano, o Steven Mnuchin, onde eu apontei a ele que, no caso do Brasil, não faz sentido exatamente essa sobretarifa por várias razões. Uma delas é que o Brasil produz tipos de aço que são usados pela indústria de aço americana, né, para finalizar e para constituir e fabricar os seus produtos. Portanto, uma sobretaxa no aço brasileiro vai, em algumas circunstâncias, prejudicar a própria fabricação, o próprio preço do aço americano, prejudicando, evidentemente, a indústria americana e, em última análise, o consumidor americano. Posteriormente, mencionamos também a questão, todos os dados comerciais do Brasil e dos Estados Unidos, mostrando que não existia, no caso brasileiro, nenhum indício de qualquer prática anticompetitiva ou de dumping, etc., como é a preocupação do governo americano. Ele entendeu, prestou muita atenção, e ontem à noite ele iria sair exatamente da Argentina, voando de volta e acompanhado do secretário do Comércio, e dizendo que iriam exatamente estar discutindo esse assunto. Ele ia levar essas nossas informações.
Evidentemente que isso vem junto com todo o trabalho feito pelo Itamaraty e por outros órgãos do governo brasileiro, da indústria e do comércio, no sentido de da própria presidência, fornecendo esses dados todos e iniciando esse diálogo com o governo americano, mas não há dúvida que esse trabalho conjunto já está mostrando um resultado, que é uma ação firme do Brasil, direta, franca, cordial, porém firme, defendendo os interesses do país e mostrando que estamos preparados para conversar sério a respeito desses assuntos todos. A mesma coisa em conversas, não só com parceiros do Mercosul, mas também com membros da União Europeia, onde ficou claro, e enfatizamos isso para todas as partes envolvidas, com, acredito, muita atenção, foram ouvidos com muita atenção, o fato de que essas medidas protecionistas americanas abrem uma oportunidade para acelerarmos o diálogo com a União Europeia e com outras regiões. Por exemplo, fui procurado por países, representantes, ministros da Fazenda de países do Pacífico, da Aliança para o Pacífico, mostrando interesse em conversar com o Brasil e com membros do Mercosul, além das conversas com diversos países da União Europeia. Conversamos muito também com os colegas da Argentina, exatamente sobre isso. Eles exatamente têm a mesma visão, estão totalmente alinhados, e foi, de fato, uma reunião extremamente importante sobre diversos aspectos, particularmente para nós. Gostaria também de transmitir ao presidente uma conversa que eu tive com o presidente Macri, onde ele nos cumprimentou, presidente, dizendo que nós tínhamos cumprido um compromisso com ele de recuperar a economia brasileira, na medida que a economia brasileira é muito importante para a Argentina. Então, ele olha com interesse enorme, o que é normal pela importância do parceiro comercial e econômico e toda a interação entre as economias. Eu achei engraçada a maneira dele colocar, mas muito simpática e portanto, exatamente reforçando esta trajetória de recuperação da economia brasileira, né? O presidente mencionou a situação em que encontramos o país e que me pediu que desse alguns números para isso. Então, eu vou falar muito rapidamente. Em 12 meses terminados em maio de 2016, quando o presidente Temer assumiu, o PIB tinha caído, naqueles 12 meses, 5%, mais de 5%. É muito. Isto é a maior crise da história do Brasil. A produção industrial, mais de 7%, e o comércio, 10%. Aqui nós temos representantes do comércio, da indústria, não é? E de outros setores de serviços. Tudo isso foi altamente impactado. A queda em todos os setores, de fato, era impressionante, não é? Agora, nós tivemos a divulgação de dados diferentes. Em primeiro lugar, uma recuperação em que saímos de um crescimento negativo em 2016, de menos 3,5% para mais 1% em 2017, uma mudança muito grande. E agora com previsões de cerca de 3,5%, ou desculpe, de 3% para 18%. Vamos falar um pouquinho sobre isso em seguida. Agora, o mais importante é olharmos os números que consolidam ou não essas previsões. 2 números que eu gostaria aqui de mostrar: investimento em máquinas e equipamentos e consumo de bens duráveis, né? Em que muitos aqui estão também nesse segmento, né? Ambos são ótimos indicadores da tendência da economia. Por quê? Porque tanto máquinas, no caso das empresas, como bens duráveis, no caso das famílias, são artigos para serem utilizados ao longo do tempo e, assim, dependem de condições futuras da economia. Então, nós temos aqui todos os agentes econômicos, desde famílias nas suas compras de bens duráveis até empresas nas suas compras de máquinas e equipamentos, fazendo uma avaliação sobre até que ponto o Brasil vai crescer ou não. Isto é, evidentemente, muito mais relevante do que todas as nossas previsões, por mais técnicas e bem feitas que sejam. Toda a economia tomando atitude e comprando ou não
bens duráveis e máquinas e equipamentos em função das suas previsões. No primeiro semestre de 2017, é importante dizer isso, apesar do crescimento já da economia, né, começou a crescer bastante, mas usando a capacidade instalada, esses setores estavam estáveis. Durante o segundo semestre, no entanto, eles começaram a apresentar forte crescimento. A taxa do crescimento do primeiro para o segundo, anualizando e tirando os efeitos sazonais, foi de 17,6% para o consumo de bens duráveis e de 24% para os investimentos em máquinas e equipamentos. São números impressionantes. É uma recuperação muito mais forte do que parece, do que muitas vezes se diz. Quer dizer, investimento em máquina e equipamento, 17,6% de um semestre para outro, e de 24,6% de máquinas e equipamentos. Bens duráveis, 17%, desculpa, e máquinas e equipamentos, 24%. É um crescimento muito forte. Outra coisa é o investimento em construção, né? Esse setor é o que teve um desempenho mais difícil nos últimos 4 anos. Foi o que sofreu muito por causa do ciclo longo, isto é, demanda tempo entre planejar, construir um imóvel, ele está pronto, e às vezes o imóvel fica pronto quando a economia já estava em recessão, né? No último trimestre, após 17, vou repetir, 17 trimestres de crescimento negativo consecutivos, ele passou a mostrar crescimento. Cresceu 5,5% em termos anualizados. Então, de novo, uma mudança muito forte num setor, de novo, que já está olhando à frente, significa que imóveis que estavam em estoque, novos, já foram vendidos, e as empresas já estão se sentindo confiantes, de fato, para recomeçar a construir. Portanto, nós temos aí uma demonstração da confiança de empresários e famílias. E também um indicador importante de que não estamos num crescimento de ciclo curto, aquilo, falando aqui uma linguagem um pouco mais, digamos, comunicativa, é aquilo que se chama muitas vezes do voo de pato, presidente, a economia que decola e volta. Não, nós estamos agora vivendo um ciclo mais longo de crescimento devido ao fato de que isso está sendo sustentado por aumento de investimentos e aumento de consumo de duráveis e principalmente por ganho de produtividade e não uma bolha insustentável de consumo. Outro aspecto importante é a questão, evidentemente, da política monetária, do Banco Central, né, e o impacto sobre o consumo e a economia. O presidente já mencionou, não vou entrar de novo nesse ponto, mas de fato, a menor inflação desde 98, o ano passado, do IPCA. E um dado muito importante, não muito enfatizado, o IPC, que é a inflação que mede a renda mais baixa ainda do que o IPCA. Então, as classes de renda mais baixa tiveram ainda uma inflação menor, não é? E temos, portanto, o mercado, de fato, já prevendo um crescimento de cerca de 2,9% para 18% e de anos à frente 2,5%. Nós acreditamos que o crescimento durante os próximos anos será sensivelmente maior do que isso. E já agora em 2018 a nossa previsão é 3%, como falei. O mercado ainda está em 2,9%, perto de 2,9%, mas crescendo. Isto por quê? Por que achamos que o crescimento vai ser maior ainda no futuro? Porque o governo fez profundas transformações na economia. O presidente Temer listou aqui uma série grande de medidas e outras que não foram citadas, como ele disse, para não ficarmos aqui várias horas descrevendo tudo o que foi feito. Mas foi uma série de mudanças profundas e impressionantes que vão ficar claras através dos anos. Um dado outro, para finalizar a questão de consolidação, de fato, desse crescimento, nós tivemos a liberação em 2017 do FGTS, que foi importante, né? Cerca ao redor de 40 bilhões de reais, e que liberou, de fato, o consumo. Foi muito importante, uma medida correta na hora certa. Tem algo aqui muito relevante.
o comprometimento das famílias com o pagamento de dívidas atingiu o menor nível desde 2011. De lá para cá, isso caiu cerca de, do agregado, 80 bilhões de reais, o comprometimento de renda das famílias com a pagamento de dívidas. Isso é 80 bilhões de reais a mais para consumo. Informações para vocês. Isso, resultado do crescimento, pagamento de dívidas, resumo, é algo sustentável e que vai continuar. Isto é o que é mais importante. Muito bem. Portanto, nós achamos que essas reformas todas vão elevar a taxa de crescimento futura média da economia brasileira, tendo continuidade tudo isso que está sendo feito e não havendo nenhuma reversão e etc. Isso é uma trajetória de crescimento para um longo tempo. E eu não ficaria surpreso se crescêssemos 3,5% a 4% nos próximos anos, em média, anualmente. Eu tenho certeza, portanto, para finalizar, que em 5 ou 10 anos, quando olharmos para trás, nós vamos apontar e ver que houve uma importantíssima e profunda mudança na direção da economia brasileira e em toda a estrutura de funcionamento do país neste período e nesses 2 anos até agora e um pouco mais à frente. Um momento em que o Brasil não só saiu da maior crise da história, mas construiu as bases para crescer por muitos anos. Obrigado a todos. Obrigado, presidente.